Ministério do Turismo apresenta Um Século Alviazul, uma obra de Alceu Salvi-Souto e Fabiano Mazzotti. Financiamento Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master Ceram, Companhia Energética Rio das Antas. Patrocínio Mérica Transportes e Logística. Meber Metais. SIC, Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. POSA, Bento Transportes. Sinex, Todeschini. Jeremia Veg Sestari Redutores. Anderle Transportes. Supermercados Grepar. Panelétric, cabos elétricos especiais. Adubare Compostos Orgânicos. Prato Mil, restaurantes empresariais. Super Apollo, Família Salton. Italínia, Castini, Multimóveis. Vinícola Aurora. Aleplast, embalagens plásticas. Giordani Turismo e Eventos. Dom Giovanni, vinho, vinhedos, pousada. Politorno Móveis. Madem. Lex Empreendimentos Imobiliários. Transportes Bertolini Limitada. Rinaldi, Móveis Carraro e Imopur. Realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Olá, sou o Fabiano Mazzotti, o proponente do projeto Um Século Alviazul, cujo objetivo foi a produção de um livro sobre os 100 anos do Clube Esportivo Bento Gonçalves. Esta obra que tem autoria minha, ao lado do jornalista Alceu Salvi-Souto. Estou aqui porque isso é uma meta do projeto inscrito na Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, que se chama Formação de Plateia. Esta atividade deveria ter sido realizada de maneira presencial nas escolas, sendo oferecida para os alunos e os professores. Porém, em razão das consequências da pandemia do coronavírus, as atividades presenciais nas escolas não estão sendo possíveis. Então, eu estou aqui para organizar essa formação de plateia de maneira virtual, conversando com vocês por meio do YouTube. Bem, eu tenho uma colinha aqui para que a gente possa conversar e eu não me perder tanto, não é? E eu gostaria de dizer o seguinte, de início, falar sobre o resultado do projeto Um Século Alviazul. Gerou este livro, um livro com 328 páginas de muita informação sobre o esportivo desde o ano 1919, quando ele foi fundado. A obra tem um formato de 24 centímetros de altura por 24 centímetros de largura, não por acaso. Existem duas datas de comemoração especial na história do clube esportivo. Um é o dia de fundação, que é o 24 de agosto de 1919. E outro é o dia do aniversário do clube, que é o dia 28 de agosto de 1919. Todo dia 28 é comemorado o aniversário do clube. Porém, ele foi fundado em 24 de agosto. Por que existe essa peculiaridade? No livro, obtém-se a informação dessa curiosidade. Bem, o livro, além da versão impressa, com texto distribuído nas 328 páginas, ele também tem uma versão sonora. No final do livro tem um CD com o conteúdo todo ele narrado, oferecendo acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, os portadores de necessidade especial no que tange à visão. O livro, além do texto, ele possui QR Codes que transmitem o leitor para um outro ambiente. São vários QR Codes, como este aqui, onde a pessoa fazendo acesso por meio de um telefone celular vai ter acesso a um conteúdo que está na internet. Pode ser áudio ou pode ser vídeo. Nestes QR Codes, a gente tem, por exemplo, os jogos do esportivo pela Copa do Brasil no Maracanã e em Bento Gonçalves. A gente tem uma entrevista do ano de 1983 com um dos fundadores do clube esportivo lá do ano de 1919, o seu Antônio Salton
popularmente conhecido como Nini Salton. A gente tem os gols, por exemplo, do Décio Froze no ano de 1973, quando o Esportivo foi o primeiro clube do interior gaúcho a ganhar do Internacional dentro do Beira-Rio. A gente tem algumas imagens do final da temporada do ano de 2019, ano em que o Esportivo completou 100 anos e que ele conseguiu o acesso de volta à elite do Campeonato Gaúcho para jogar entre os grandes clubes daqui do nosso estado. Então as pessoas podem ler e também podem assistir o conteúdo que está aqui no livro. Esse produto que está nas minhas mãos, que está disponível para compra nas livrarias, foi o resultado de um processo de 2 anos de trabalho, nos anos de 2018 e 2019, com muita pesquisa. Inicialmente, com uma conversa com o jornalista Alceu Salvi-Souto, que lançou o primeiro livro do Esportivo no ano de 1996, transformando-se ele no grande baú de memórias do Clube Esportivo. Por isso que eu convidei o Alceu para ser meu parceiro nesta obra. Então, durante esses 2 anos, 2018 e 2019, a gente visitou a casa de muita gente para buscar fotografia, para conversar, para tirar dúvida de algum dado para poder colocar no livro do clube. A obra era para ter ficado pronta ao final de 2019. Porém, diante da grande demanda de conteúdo que a gente encontrou distribuído na cidade, não foi possível finalizar ele no ano de 2019. Finalizamos o trabalho em 2020, ano em que o Clube Esportivo completou 101 anos de existência. E lançamos a obra no dia do aniversário de 101 anos. Então a gente conseguiu incluir na obra também o aniversário de 100 anos, que aconteceu uma festividade em agosto e uma outra festividade em outubro. Dando sequência aqui a minha colinha para conversar com vocês, para que eu não esqueça nenhuma informação, né? A atividade de formação de plateia, conforme os princípios do Ministério do Turismo, antigo Ministério da Cultura, que tinha a pasta da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura sobre sua guarda, é para que nós, proponentes de projetos, possamos organizar atividades para que estimulem as pessoas a consumirem os produtos culturais. Eu, nesta atividade, tenho 3 objetivos, não é? Que é oferecer uma oportunidade de contato às pessoas com um autor, abordar o processo de criação de um livro, falar do significado do livro com conteúdo local para a comunidade e destacar a necessidade e importância de registrar a história dos lugares aos quais pertencemos. Bem, de início quero conversar com vocês informando quem sou eu, não é? Já que estou fazendo uma palestra na condição de autor do livro do Esportivo dentro dessa atividade de formação de plateia. Sou nascido em Bento Gonçalves no ano de 1978 e iniciei nessa caminhada de produção de livros no ano de 2010, quando o município de Bento Gonçalves completou 120 anos de emancipação política. Então produzi um livro chamado Bento Gonçalves em Fotopoesia, porque não havia nenhuma obra com essa proposta que apresentei naquela ocasião. Era um livro com 120 fotografias, acompanhados por poesias de Pedro Júnior da Fontoura, escritas em português e traduzidas para o inglês, o italiano e o espanhol. Este foi o primeiro livro lançado no ano de 2010. Depois, em 2012, de tanto percorrer a cidade para fotografar, eu acabei organizando uma obra chamada Amém Bento Gonçalves, Igrejas e Capelas desta Terra, que reúne as histórias do patrimônio religioso encontrado aqui no nosso território de Bento Gonçalves. Não é um enaltecimento à religião, fala sobre as curiosidades da construção de cada capela, igreja que a gente encontra aqui no nosso território. Depois, em 2013 e 2014, eu acabei indo passar uma temporada na Amazônia e organizei um trabalho chamado Amazônia Estradas d'Água, em parceria com a professora Marli Cristina Tasca Marangoni. Esse livro apresenta o modo de vida de um povo que literalmente usa os rios como meio de integração.
que praticamente anda na água. No ano de 2016, eu, ao lado do engenheiro Gilberto Mejolaro, organizei a obra Aristides Bertual, o piloto da carreteira número 4, que é uma biografia da personalidade, que é o nome da medalha, que é a maior condecoração oferecida pelo município de Bento Gonçalves. No ano de 2018, ao lado de 5 professoras de educação artística, que é Loiva Carraro, Neuci Balista, Sueli Ferrari, Carmelina Ferrari e Leonides Ferrari, eu lancei o Livro do Capitel, uma obra que reúne um patrimônio religioso sobre um elemento que praticamente só existe na nossa região aqui no Brasil, que é um capitel. É uma pequena igrejinha, uma pequena capelinha encontrada à beira de estradas. Esta foi uma obra lançada em 2018. E lá em 2018, então, às vésperas do esportivo completar 100 anos, partimos para essa jornada de produção do livro Um Século Alviazul. Deixa eu dar mais uma olhada aqui na minha colinha. Então, para finalizar a questão do meu currículo, né? Eu sou jornalista graduado pela Universidade de Caxias do Sul e também professor de ensino fundamental, mas eu nunca ou pouco atuei na atividade do magistério e me especializei nessa produção de livros como jornalista querendo escrever. Agora eu vou abordar com vocês o processo de criação de uma obra literária que eu executo, que eu pratico. Tradicionalmente, como é que surge a ideia de eu organizar um trabalho? Eu sempre analiso o cenário onde estou inserido. Eu resido em Bento Gonçalves desde o ano de 1978, então o meu chão de produção de conteúdo praticamente é aqui. Aquela vez que eu fui para o Amazonas foi uma exceção, um grande prêmio da minha vida da produção de um trabalho lá. Então, em Bento Gonçalves, eu analiso o cenário em que eu estou vivendo, identifico uma carência, não é? E busco uma solução que possa ter o livro como produto final. Então, isso eu fiz em 2010, porque Bento não tinha um livro de fotografias que mostrasse a cidade. Depois de tanto andar por aí, eu vi que existiam muitas igrejas. Por que não tem uma obra que conte a história dessas igrejas? Quem são as famílias que estiveram envolvidas com isso? Quais são as curiosidades que tem por trás de cada capela que a gente passa por aí? Por que é Santo Antônio? Por que é Cristo Rei? Por que é de madeira? Por que é de tijolo? Não é? Não tinha, então idealizei essa aí. O da Amazônia foi um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação. E o do Aristides Bertual não era para eu escrever o trabalho, era para uma outra pessoa organizar esse livro. Mas, no caminhar do trabalho, acabou havendo uma desistência do jornalista inicial e ofereceu-se a oportunidade para eu escrever. E eu, então, digo, nossa, vou agarrar, né, o livro sobre Aristides Bertual, com pleno apoio da família. Existia um grande material sobre o seu Aristides guardado na casa da família, e então eu percebi que teria a oportunidade de criar um grande produto. Sobre o livro do Capitel, o mesmo processo lá no das igrejas. Se a gente tem todo esse patrimônio religioso natural distribuído pela cidade, por que não organizar num livro? Então foi isso que eu fiz. Não é? Estava ali pronto o produto. Não é? Eles talvez estavam gritando: ei, a gente está aqui, nós estamos vivos. Né? É um material muito singular e importante, que tem tudo a ver com uma geração de pessoas que viveram, que construíram essa terra chamada Bento Gonçalves. Então, também foi com essa ótica de analisar o cenário, identificar a carência. Não tinha o livro, fui lá e fiz. E sobre o livro dos 100 anos do Clube Esportivo, não teria validade alguma organizar um livro sobre o esportivo quando ele fizesse 99 anos. Então, aguardamos chegar o período de um século de história do Alviazul para produzir essa obra e lançar no dia de aniversário do primeiro ano do próximo Um Século Alviazul. Então, dessa maneira, eu informo meu modus operandi, né? Analiso o cenário, identifico a carência e busco uma solução
tendo o livro como produto final e eu, como jornalista, podendo escrever. Bem, depois de ter a ideia, que é o mais difícil para a produção do livro, busca-se os elementos necessários para conseguir organizar o trabalho. Na minha caminhada, eu sempre tenho como hábito não andar sozinho. Então, todos os meus livros sempre tem uma outra pessoa sendo autor comigo. No último foram 5 mulheres, porque elas haviam feito um trabalho dos capitéis lá em 1983 e eu as convidei para serem autoras comigo. No do clube esportivo, eu também não pensaria de maneira diferente. Fazer com outra pessoa. Quem? O Alceu Salve Solto, que ele é natural de Porto Alegre, chegou em Bento Gonçalves no ano de 1945, ano em que o esportivo inaugurou o seu segundo estádio lá na Oswaldo Aranha, e ele assistiu esse jogo. Desde aquele período, então, o Alceu começou a acompanhar o clube, guardou um grande acervo de informação sobre ele e, por conta disso, organizou o livro do esportivo, lançado em 1996. Querer fazer o livro sozinho no centenário do clube seria mais ou menos como assassinar o Alceu, não é? Então, vou valorizar o profissional, que é o verdadeiro baú de memória do clube na cidade. Delineado essa parceria, não é? Que outros elementos a gente tem necessários para conseguir produzir o livro? Bom, o primeiro deles é dinheiro. É necessário recurso financeiro para poder remunerar todos os profissionais envolvidos no trabalho. E, obviamente, pagar a gráfica também. Então, de início, a gente dá um primeiro passo para ir em busca de dinheiro. Captado o recurso financeiro necessário, vamos preencher as outras lacunas. Precisamos corretor ortográfico, precisamos gente para idealizar o planejamento gráfico, precisamos de dinheiro para comprar fotografias, precisamos de dinheiro para nos deslocar a acervos de jornais em outras cidades, né? Precisamos uma série, o dinheiro então vai possibilitar a contratação de todos os profissionais. Por exemplo, o livro é narrado, a gente precisa entrar no estúdio, a gente precisa contratar um locutor, a gente precisa imprimir todo o material e a gente fica, digamos, 15 dias dentro do estúdio gravando o conteúdo do livro para que ele esteja acessível para o deficiente visual. Pagar a gráfica, que é o valor mais alto de todo o processo do trabalho. Então, a gente preenche esses diferentes elementos para conseguir chegar no final com o livro físico de verdade. E com o livro pronto, a gente tem a necessidade de organizar o lançamento da obra, que no caso do livro do Clube Esportivo, não foi possível fazer ela de maneira presencial. A gente teve que organizar uma live para o lançamento do produto. E a gente não quis se apequenar diante da grandeza e do significado do trabalho, e modéstia à parte ficou muito bom. A gente idealizou uma live dentro do gramado do estádio Montanha dos Vinhedos no dia do aniversário do clube. A gente chamou um pequeno grupo de pessoas para poder participar. Num primeiro momento, os patrocinadores do trabalho, todas estas marcas que estão aqui atrás de mim, que contribuíram com o seu imposto de renda ou de maneira direta para que a gente pudesse viabilizar o trabalho. Depois dos patrocinadores terem participado do momento de lançamento e apresentação do livro, que foi transmitido pelo YouTube e pelo Facebook do Clube Esportivo, nós recebemos os ex-presidentes do Clube Esportivo vivos lá no gramado da Montanha dos Vinhedos. Estas pessoas representaram toda essa comunidade imensa, torcedora do Clube Esportivo, que gostaria de comparecer ao lançamento da obra, mas que não foi possível. Então organizamos um trabalho, um lançamento, cuja presença de toda a massa alviazul estivesse simbolizada de maneira individual em cada um daquelas pessoas que participaram.
os patrocinadores e os presidentes ao longo da história do Clube Esportivo. Foi um momento muito bonito, muito bacana, uma experiência absolutamente nova também. Consegui, aliás, fazer o lançamento de um livro por meio da internet e que as pessoas tiveram acesso a ele no dia seguinte do lançamento dessa obra, de significado extremamente coletivo para o esportivo e para Bento Gonçalves, uma vez que a história do esportivo praticamente se confunde com a evolução do município. Bem, se na minha mente o trabalho do Clube Esportivo, a história do Clube Esportivo se confunde com a evolução de Bento Gonçalves, obviamente que para a gente que trabalhou nele, o livro tem um grande significado para o território no qual estamos inseridos. Então agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho do tipo de conteúdo que as pessoas encontram aqui nessa obra de 328 páginas. Eu fiz algumas marcações aqui e vou querer dar uma passeada com vocês sobre coisas importantes que tem sobre a história do Clube Esportivo e que se confundem com essa história de Bento Gonçalves. Logo no começo aqui a gente tem o primeiro título, o primeiro capítulo, né? E o Clube Esportivo, que hoje a gente conhece como Clube Esportivo, ele se chamava Clube Esportivo. Era um clube de esportes cujo nome era Bento Gonçalves. Porém, como o futebol foi trazido pelos ingleses, o nome do esportivo ele tem uma mescla de inglês e italiano. Club, de clube, em inglês, e esportivo, de esportivo, em italiano. Não é? Então, e aqui no começo a gente tem uma fotografia de 1919 de Bento Gonçalves. Essa foto confirmada porque no verso a gente tem um carimbo do correio da época, de 1919. O significado do esportivo na história de Bento Gonçalves, ele é tanto que muitos fatos da história da cidade eram comemorados com jogos do esportivo. Por exemplo, a gente tem aqui uma partida, né, a formação do time que jogou numa partida festiva pela chegada da energia elétrica no ano de 1923. Então, o Clube Esportivo marcando presença num fato importante não somente no segmento esportivo, mas sim para toda a cidade. Tradicionalmente, né, a gente hoje tem, por exemplo, Musa do Gauchão, a gente tem as figuras femininas que emprestam a sua beleza aos clubes de futebol. A primeira rainha do clube foi Hilda Bertazzo e ela surgiu no ano de 1933. A gente tem aqui a foto dela em meio a todo o clube. Né? Rainha foi algo sempre presente na história do clube esportivo e a gente traz aqui a primeira rainha no ano de 1933. Até o ano de 1936, o clube esportivo entrou em campo sem o seu distintivo. A gente tem aqui atrás o logotipo do clube, tradicionalmente conhecido, né? Esportivo, escrito em grande, com listras verticais em azul e branco. E o primeiro símbolo do clube esportivo foi observado numa fotografia de 1936 e que é este aqui, com as iniciais CSBG, que fazem referência a Clube Esportivo, sem o E, Bento Gonçalves. Hoje o símbolo do esportivo tem as letras CEBG, que representam Clube Esportivo Bento Gonçalves. E na época, então, Clube Esportivo CSBG. A gente, nesse trabalho de pesquisa, observando as fotografias, acabou identificando todos os distintivos do clube. Vocês podem ter uma noção ali, CSBG aparece em vários, e o CSBG foi substituído por CEBG a partir do momento em que foram proibidas o uso das expressões estrangeiras no Brasil. Aí o clube esportivo passou a ser chamado de
Clube Esportivo Bento Gonçalves. Existem alguns outros logotipos aí, somente com a letra E de esportivo. Dando sequência aqui na apresentação de conteúdo que a gente tem no livro do Clube Esportivo, eu busquei aqui nas páginas, a gente conseguiu fazer a reprodução de camisas do clube em diferentes períodos. E do ano 2001 até 2019, a gente conseguiu apresentar no livro todas as camisas usadas pelos atletas do Clube Esportivo em campo. Então, um diferencial do trabalho apresentado no Um Século Alviazul. No ano de 1945 é que foi inaugurado o primeiro estádio, o segundo estádio do Clube Esportivo, né? Para quem conhece intimamente a história, sabe que o primeiro estádio do clube não foi o estádio da Montanha na Avenida Oswaldo Aranha. Foi um campo de futebol onde hoje existe o supermercado Caetá, e ele estava posicionado no sentido inverso ao antigo estádio da Montanha. As goleiras ficavam no sentido leste-oeste e o estádio da Montanha tem as goleiras no sentido norte-sul, não é? E a gente conseguiu uma fotografia que apresenta o pavilhão de madeira do Clube Esportivo inaugurado em 1945. Um trabalho artesanal fantástico, né? Que durante a inauguração teve inclusive a passagem de aviões do Aeroclube de Caxias do Sul. Ainda na década de 40, 2 anos depois do Esportivo inaugurar o seu estádio da Montanha, surge o departamento feminino no clube, não é? Algo que também marcou presença na história recente do esportivo, não é? Mas lá na década de 40 a figura feminina já tinha presença no Alviazul de Bento Gonçalves. E o estádio, inaugurado no ano de 1945, algo que eu acabei esquecendo de falar antes, o nome do estádio era Getúlio Dornelles Vargas, em uma homenagem ao presidente da República da época, por conta de que o governador teria conseguido contato com o presidente, ele teria oferecido ajuda para o clube esportivo para conseguir construir o seu estádio, e era para ser o nome do governador da época. Porém, aliás, não era para ser o nome do governador da época, era para ser o nome do prefeito de Bento Gonçalves da época, que se chamava João de Almeida Dentice. E ele então sugeriu que o nome fosse Getúlio Dornelles Vargas, porque ele teria tido contato com o presidente Getúlio Dornelles Vargas na ocasião, e aí o estádio da Montanha oficialmente se chama Getúlio Dornelles Vargas. Mas em 1949 aconteceu um torneio de futebol ali no estádio da Oswaldo Aranha, e veículos de comunicação vieram para cá para cobrir as partidas, e eles acabaram chamando o lugar então de Estádio da Montanha pela primeira vez. Aqui a gente tem uma fotografia aérea de Bento Gonçalves de 49, e pelo estádio estar no alto, no lugar mais alto da cidade naquela ocasião, o pessoal acabou apelidando o estádio de Estádio da Montanha, nome pelo qual o lugar é conhecido até hoje. Isso surgiu no ano de 1949. Essas informações óbvias conseguidas junto ao Seu Salve Solto e com pesquisa junto aos jornais da época que confirmam o fato ou a memória oral de pessoas com as quais a gente conversou. Num momento de futebol que a gente vive atualmente, em que os juízes têm grande trabalho com os atletas por conta de discussões, não é? O clube esportivo tem 3 atletas que receberam uma coisa chamada Prêmio Belfort Duarte, que é oferecido a atletas que nunca receberam um cartão vermelho durante um período de 10 anos. São eles o Décio Froze, o Odir João Virgínio Saim, o Álvaro Carvalho, também conhecido como Garganta, e o Heitor Martins. Eu falei 3, na realidade são
4. Um diferencial do clube esportivo que conquistou esse prêmio por intermédio dos jogadores que por aqui passaram e que hoje não seria mais possível, porque dificilmente tu encontra alguém que não vai receber um cartão vermelho em 10 anos, mas porque o prêmio foi destituído no final da década de 80. Dando sequência ao conteúdo encontrado no livro do Clube Esportivo, em 1945, além da inauguração do estádio Getúlio Dornelles Vargas, acontece um outro fato importante no cenário do futebol na cidade, que é o surgimento do Esporte Clube Serrano, um time de futebol do quartel, que existia na época, o batalhão ferroviário. Então os comandantes do quartel apreciavam o futebol e investiram muito na formação de um time chamado de Serrano. E o Serrano foi o protagonizante dos primeiros jogos à noite em Bento Gonçalves. No ano de 1953 foram instalados refletores no campo do Serrano, lá em São Roque. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês do estádio, né? E a gente tem ali o estádio, muitos soldados à beira do gramado assistindo o jogo, e ao fundo da imagem dá para a gente perceber os postes da iluminação no ano de 1953. O estádio da Montanha, lá na Oswaldo do Aranha, ele acabou recebendo iluminação somente no ano de 1977, num período em que a Federação Gaúcha de Futebol obrigou os times do interior a terem iluminação para jogos à noite, com a ameaça de que, se não tivessem, não participariam mais do campeonato gaúcho. Nesse processo de pesquisa, em que a gente acabou não descobrindo muita coisa, mas encontrando muita coisa, porque a informação sempre está guardada em algum lugar e às vezes ela fica perdida pela ausência de cuidado. Nós conseguimos dar nome e imagem a todos os presidentes do clube. No ano de 1955, o Esportivo teve 4 presidentes em um ano. Então, uma coisa bacana que o livro tem também são as imagens e os nomes de todos os presidentes. Os presidentes do clube sempre estão em destaque numa imagem diferenciada de todas as demais. A grandeza do clube esportivo, a grandeza dos 100 anos do clube esportivo, ela está sustentada nos anos anteriores. E a gente quis dar visibilidade ao nome e à imagem daquelas pessoas que viveram o clube esportivo no passado. Não seria justo a gente esquecer eles. E nesse processo de pesquisa, houveram 2 ou 3 nomes que nós descobrimos, lendo as atas, que eles não apareciam na galeria de presidentes atual do clube na época, em 2019. Bem, no ano de 1959 o Esportivo passa por um momento de dificuldades e o clube acaba paralisando as suas atividades no departamento profissional. Foram 3 anos sem entretenimento no futebol aqui em Bento Gonçalves, com o retorno planejado para o ano de 1961. Porém, no ano em que o clube planejou voltar, depois de ter conseguido superar as dificuldades que proporcionaram a paralisação do clube, aconteceu um fato que adiou o retorno do Esportivo, que foi um vendaval que derrubou o pavilhão de madeira, e ali tem uma fotografia que mostra esse momento. Então, o retorno do Esportivo em 61 foi paralisado por conta desse vendaval. E nós conseguimos a fotografia que comprova isso. Então o Esportivo, em vez de voltar em 61, voltou ao futebol no ano de 1962, reconstruindo arquibancadas de madeira com troncos de árvore, restos da construção que foi demolida pelo vendaval. E depois, em 63, eles iniciaram um processo de construção do atual estádio da Montanha, não é? E o primeiro módulo do estádio da Montanha foi inaugurado em 1965. Uma arquibancada
que oferecia lugar para as cadeiras, e além das cadeiras o pessoal também acabou construindo as arquibancadas da geral no lado oeste do estádio. Na relação de times que enfrentaram o Clube Esportivo, tem a seleção brasileira. Em 1966, a seleção brasileira foi representada pela seleção gaúcha de futebol, e aí tem os jogadores do Esportivo com a seleção brasileira na montanha aqui em Bento Gonçalves. Uma partida incrível, uma fotografia colorida manualmente. A imagem não é colorida de maneira original. E o Clube Esportivo ele é um patrimônio da nossa cidade, não é? E juntamente com a Fenavinho, ele forma uma grande dupla de símbolos de Bento Gonçalves. Em 1967, quando aconteceu a primeira Fenavinho, houve um jogo no Estádio da Montanha, gravado pela televisão Piratini, contra o Internacional, para depois ser retransmitido na televisão gaúcha. E aí a gente tem uma fotografia com a primeira imperatriz da Fenavinho, Sandra Guerra. O Clube Esportivo, então, servindo de meio para a promoção da Festa Nacional do Vinho em 1967, né? Ano que praticamente Bento Gonçalves acabou sendo mais conhecido por conta da Fenavinho. E em 1969 surge, com o cinquentenário do clube, comemorado em agosto de 69, surge o hino do Clube Esportivo. E aqui na minha mão tem um QR Code que as pessoas podem acessar com o seu telefone celular e vão poder ouvir o hino do Clube Esportivo Bento Gonçalves. Ele que foi escrito por Marli Frota, com composição musical do maestro Moisés Nalen, lá do batalhão. E em 1970, o Clube Esportivo tem um protagonismo no futebol nacional, quando que ele disputa pela primeira vez a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Ele jogou contra o Grêmio, e essa partida contra o Grêmio em Bento Gonçalves fez parte do torneio do concurso número 1 da loteria esportiva da época, também conhecida como Loteca. O Esportivo acabou ganhando do Grêmio pelo placar de 1-0. A gente tem a formação do time que iniciou a partida contra o Grêmio, a relação de todos os 13 jogos da loteria esportiva, e essa vitória do Esportivo pelo placar de 1-0 diante do favorito Grêmio acabou derrubando a loteria esportiva, porque ninguém fez os 13 pontos diante da vitória do Esportivo, e praticamente oficializou a expressão zebra no futebol brasileiro, porque um desconhecido Esportivo de Bento Gonçalves ganhou do favorito Grêmio Futebol Porto Alegrense. A expressão zebra foi usada pela primeira vez por um treinador da Portuguesa de Desportos em São Paulo, mas ela ganhou mais força como símbolo para dizer do resultado inesperado no futebol, nesse resultado da vitória de 1-0 do Esportivo contra o Grêmio, né, que o tricolor de Porto Alegre era o grande favorito da partida. E depois o Esportivo acaba também assumindo um lugar de protagonismo no futebol, desta vez num jogo contra o Internacional. O Esportivo foi o primeiro clube do interior gaúcho a ganhar do Inter dentro do Beira-Rio em 1973, no dia em que o jogador Falcão, ídolo Falcão Colorado, estreou no Internacional. E a gente tem ali a fotografia do Falcão com o Décio Froze ao fundo, ele que marcou os 2 gols da vitória de 2-1 do Esportivo em cima do Inter. Essa partida sempre marcada na lembrança dos torcedores que compareceram aquela vez a Porto Alegre, ao estádio, ou ouviram o jogo pelo rádio. Em 73 também aconteceu um outro fato que entristece um pouco os torcedores alviazuis, que foi a morte de um menino com a queda de uma arquibancada de madeira que estava na zona sul do estádio.
no lado sul do estádio. A arquibancada com cerca de 500 pessoas caiu e um menino que estava embaixo dela brincando acabou falecendo. E quem pensa que a história do clube esportivo só é feita de futebol, também existem a prática de outras modalidades esportivas nesses 100 anos de história alviazul. O vôlei e o ciclismo também têm espaço na história do esportivo. O vôlei em 1973, com o surgimento de um time feminino, aqui, um time feminino, colocou o esportivo na modalidade voleibol. E o esportivo Bento Gonçalves, que participou da Superliga Nacional de Vôlei em 1997, participou pela primeira vez com o nome esportivo, justamente pela existência desse time de vôlei feminino lá em 1973, que foi uma parceria do clube em emprestar o nome para o time de vôlei feminino, uma vez que para as gurias da época jogarem em competições oficiais da Federação Gaúcha, era necessário estar filiada a um clube. E além do vôlei, existe também o ciclismo, né, cujo personagem dessa modalidade é o conhecido Gelson Esquenato. Ele levou o nome do esportivo até mesmo ao Campeonato Mundial de Ciclismo na Áustria. Quem tiver acesso ao livro, então, vai chegar finalmente ao ano de 1979, o eterno e inesquecível ano de 1979, que é quando o esportivo conquista suas principais glórias. Nesse ano, o leitor também vai poder ter acesso, por meio de um QR Code, ao Jogo da Neve, o famoso Jogo da Neve disputado contra o Grêmio em 30 de maio de 1979, e também conhecer um pouco da história do ídolo Renato Portaluppi, que teve sua carreira iniciada aqui no Esportivo de Bento Gonçalves. Passando mais algumas páginas, hoje praticamente é impossível pensar um clube de futebol sem patrocínio nas camisetas. Até o ano de 1981, início de 1982, era proibido ou não havia o costume, o hábito dos times de futebol terem patrocínio nas camisetas. E o esportivo, por intermédio da Posa, em 1982, 83, ele é um dos primeiros times de futebol do Brasil a ter patrocínio na camiseta, com a marca da empresa Posa, que era fabricante de móveis. No ano seguinte, em 1983, quando o esportivo disputa seu primeiro campeonato brasileiro, que era a Taça de Prata, como se fosse a Série B do brasileiro hoje, o esportivo entrou em campo com a participação de um jogador que hoje é grande nome na história do futebol brasileiro, que é o Leonardo Bacchi, o Tite. O Tite, treinador da seleção brasileira de futebol, passou pelo esportivo no ano de 1983, e aqui no QR Code que tem na página, a gente tem a gravação total do jogo entre Esportivo e Portuguesa no Canindé, em São Paulo, jogo vencido pelo time paulista. Uma raridade da história do clube esportivo, além do jogo narrado pelo Alceu Salvi-Souto, fotografia com o Tite vestindo a camisa do esportivo lá em 1983. E em 1983 também, o clube aqui de Bento Gonçalves tem um protagonismo fundamental na história do futebol feminino brasileiro. O esportivo é considerado um dos 2 primeiros times de futebol feminino a fazer a primeira partida de futebol de mulheres no Brasil. Foi num jogo no Estádio Olímpico, era uma preliminar de Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O esportivo entrou em campo para disputar um jogo contra o São Paulo de Rio Grande,
o Esportivo ganhou pelo placar de 8-0. Para ter uma ideia do significado da participação daquelas mulheres no gramado lá no Estádio Olímpico Monumental, a notícia foi, o jogo foi notícia no Fantástico daquele dia, e também as imagens da partida foram usadas durante algum tempo na vinheta da novela da Rede Globo, Guerra dos Sexos, não é? Demonstrando uma conquista do espaço feminino no universo tradicionalmente masculino. Então também está aqui nas páginas do livro do Clube Esportivo, que a gente continua com informações na sequência. Quem acompanha o Clube Esportivo no estádio novo, lá do outro lado da RST 470, no chamado estádio, o Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, não é? Talvez nem imagina que o estádio, inaugurado no ano de 2004, começou a ser construído no ano de 1983. E a gente tem aqui uma projeção da vontade dos dirigentes da época em fazer o estádio desse jeito, com capacidade para 40 mil pessoas, né? Inaugurado praticamente 20 anos depois, não se conseguiu concretizar esse sonho de ter um estádio fechado, não é? Algumas pessoas concordam ou discordam de que o Clube Esportivo deveria permanecer no centro da cidade, alguns dizem que ele deveria sim ir para um outro lugar, mas é uma transformação normal de clubes de futebol, mudarem de lugar. A gente vê ali a dupla Grenal, mais precisamente o Grêmio, o Estádio Olímpico, depois a Arena, o Internacional no Estádio dos Eucaliptos e agora com o seu clássico Beira-Rio. Bem, relembrando nomes, eu falei ali do Tite, falei do Renato Portaluppi, a gente também tem na obra um destaque para o jogador Arilson, ele que foi para a seleção brasileira, disputou, vestiu a camisa de grandes clubes, saiu aqui de Bento Gonçalves. A gente tem uma historinha então falando do Arilson, não é? E a gente vai finalizando a passagem de conteúdos que é encontrado aqui num século alviazul, não é? Com a apresentação de uma informação do último jogo do Esportivo no Estádio da Montanha, que aconteceu lá em 2003, e depois a gente tem aqui a inauguração do Estádio do Esportivo no ano de 2004, um dia 29 de fevereiro, uma data simbólica, né, que acontece apenas de 4 em 4 anos, serviu de inauguração para o Estádio Montanha dos Vinhedos, uma vitória de 2-0 contra o Pelotas, um dia de bastante festa, semelhante talvez ao que tenha acontecido lá em 1945, quando houve a inauguração do primeiro estádio, e em 1965, quando houve a inauguração do Estádio da Montanha, remodelado depois da destruição do Vendaval. Aqui no livro também a gente consegue apresentar ao leitor a estreia do Esportivo na Copa do Brasil e sua partida histórica no Maracanã. A gente tem os QR Codes ali, onde o público pode assistir o jogo completo aqui em Bento Gonçalves e o jogo completo também lá no Maracanã. Eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro no ano de 2005, acompanhar o Esportivo como repórter de um jornal local para cobrir a partida do Esportivo simbólica. Naquela ocasião, o Maracanã considerado o maior estádio do mundo, com capacidade para 200 mil pessoas. Então, com essa informação emblemática do Esportivo no maior estádio do mundo, eu acabo finalizando a apresentação de conteúdo do livro, mostrando uma parte que existe de tempo em tempo, de 10 em 10 anos, o livro tem uma história em fotos. O livro praticamente tem mais de 600 fotografias e a gente então conta um pouquinho de história do clube em foto, já que não dá para a gente conseguir botar muito texto para não ter uma obra muito pesada, muito grossa. São 328 páginas que a gente no final deixou 2 páginas em branco
para que cada um pudesse escrever a sua história, a sua passagem, a sua conexão com o clube esportivo. É difícil eu falar da historinha pessoal que cada um tem com o clube. Então a gente priorizou a história do esportivo, não é? Enaltecemos aquelas histórias dos protagonistas que vestiram a camisa alviazul. E a gente deixou um espaço para que você, torcedor, você, leitor, que não encontrou a sua história aqui dentro, pudesse escrever de próprio punho, colar sua fotografia também aqui dentro e fazer engrandecer este Um Século Alviazul. Um livro que conta a história de um conteúdo, de um patrimônio local. E por que eu, Fabiano, então, me dedico à produção de livros de conteúdo local? Eu lembro que quando era estudante lá de 8ª série, primeiro ano do ensino médio, eu não era muito apreciador da história, justamente porque era me apresentado a história lá de Portugal, lá da Espanha, e eu me interessava pela história local. Então eu acredito que tendo produtos, tendo suportes, tendo livros que contem a história de instituições, de coisas que acontecem no lugar onde a gente tem os pés, a gente se sinta muito mais atraído e apreciador da informação, não é? Então eu finalizei este trabalho no ano de 2020 ao lado do jornalista Alceu Salve Souto, contando a história local, a história de um clube de futebol de Bento Gonçalves, cujo propósito era perpetuar essa informação, mas também transferir toda a carga de conteúdo, toda a grandeza do clube esportivo às próximas gerações, porque nem tudo foi assim, nem tudo que se observa na cidade é assim. Então eu sou um ferrenho defensor da produção de obras de conteúdo local. E tudo isso que eu falei para você até esse presente momento, né, de uma maneira bem descontraída, é para que você compreenda e sinta-se inspirado a consumir os livros que apresentam a história local, a história do lugar onde você vive. Eu estou finalizando esse momento de bate-papo com vocês com esse desejo profundo. Se você tiver livro com informação do lugar onde você vive, compre o livro, adquira o livro, retire na biblioteca, peça para seus pais lerem também, peça para seu irmão ler, peça para seu vizinho ler, empreste o livro que você tem com informação do lugar onde você vive para as pessoas, para que elas conheçam um pouco da história do lugar onde vivam e enriqueçam a sua bagagem cultural sobre o lugar onde seus pés pisam. Então, eu, Fabiano Mazzotti, eu fui o palestrante dessa atividade de formação de plateia do projeto Um Século Alviazul, que tem o objetivo de valorizar a leitura, fomentar a leitura, incentivar a leitura. Eu me despeço aqui com o desejo profundo que vocês se sintam despertados pela leitura. Fica aqui um agradecimento especial a todos pela participação.